vou te mostrar o que eu aprendi ao longo de uma década, ajudando aí centenas de pessoas a encontrarem um propósito de vida. Qual o principal desafio ou principal erro das pessoas que procuram por um propósito? A distinção importantíssima entre vocação e propósito. Muita gente faz confusão entre essas duas coisas. E por último, eu vou introduzir aqui a noção de obra, que pode ajudar você imensamente a encontrar o seu propósito de vida. Eu sou André Valongueiro e ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, eu tenho ajudado pessoas a encontrar um propósito através dos meus escritos, dos meus programas de coaching e mentoria. Eu vou tentar jogar luz aí nessa questão do propósito nos próximos minutos. Em geral, as pessoas querem definir ou encontrar o propósito e querem ter aí uma espécie de certeza absoluta de que o propósito que elas encontraram ou escolheram é o propósito certo e de que a questão está resolvida de uma vez por todas. Bem, não é assim que funciona. O principal desafio de quem realiza essa busca existencial tão importante é aturar um certo estado de dúvida que pode durar aí bastante tempo. E essa dúvida, essa incerteza que você tem, ela só pode ser removida, como diria o romancista poeta alemão Goethe, só pode ser removida pela ação. A dúvida se remove pela ação. E mesmo assim, quando você começa a agir na direção de um propósito que você definiu, muita coisa vai acontecer no caminho, né? Então você vai encontrar obstáculos de toda sorte, né? O grande erro, na verdade, é você querer chegar a um propósito e estar 100% certo de que aquele é o propósito certo e adequado para você. E o grande desafio, em consequência disso, é você ser capaz de aturar um estado de dúvida durante um determinado período de tempo. Então, quem persegue um propósito precisa aturar esse estado de dúvida e agir apesar dele durante um período determinado de tempo. Conforme você age e começa a obter alguns resultados positivos, aí você começará progressivamente a ter alguma certeza daquilo ali que você está buscando. Existe uma distinção clássica dos graus de certeza que o indivíduo pode alcançar. Existe a dúvida, existe a opinião e existe a certeza. O que é a dúvida, né? A dúvida, o sujeito está diante ali de múltiplas opções, ele não se atreve a escolher nenhuma delas, ele está no estado de dúvida. Esse é o estado inicial de quem busca um propósito. Segundo, existe a opinião. Quando o sujeito escolhe ou descobre um propósito e deseja persegui-lo, ele passa do estado de dúvida para o estado de opinião. Por último, você tem a certeza em que toda a dúvida é abolida e você chega à verdade absoluta e a sua inteligência pode repousar e você deixa de sofrer com a incerteza, a insegurança, etc. E a passagem da opinião para a certeza depende da ação. Depende de você tomar certas decisões de ordem prática, começar a caminhar na direção do propósito que você escolheu e, eventualmente, conforme o tempo passa, você vai acumulando algumas vitórias e alguns resultados positivos naquela direção. Aí sim você vai progressivamente passando da opinião para a certeza. Então, em primeiro lugar, quem busca um propósito precisa ser capaz de conviver com um certo estado de dúvida durante algum tempo. E o erro é querer, desde o princípio, ter esse propósito 100% estabelecido e estar 100% certo dele. Agora eu quero fazer uma distinção importante que vai ajudar você a entender melhor a coisa do propósito. A distinção entre vocação e propósito. Muita gente acha que essas duas coisas são a mesma coisa, mas eu quero separar as duas coisas. Atenção, a palavra vocação significa chamado, né? Vem da palavra latina vocatio, que significa chamado. Então, a vocação é um chamado ou um convite. Mas ele é um convite e um chamado a que você siga não um caminho, não uma atividade altamente especializada ou um caminho específico, previamente definido. O chamado que a sua vocação faz é, na verdade, o chamado a que você vá numa certa direção. Pensa o seguinte, você chega ali no ensino médio, final do ensino médio. Muitos estudantes, e eu sei porque às vezes eu tenho clientes que eu atendo, pais e mães, eles dizem, André, vou mandar aí o meu filho de 16 ou 17 anos de idade para conversar contigo a respeito de propósito, vocação, etc. E eu vou conversar com esses jovens, né? E eu também já estive lá, então eu sei do que eu estou falando. O que é muito claro é o seguinte, esses jovens, eles têm uma dúvida tremenda em relação ao curso que eles vão escolher para prestar vestibular, etc. Mas eles não têm absolutamente nenhuma dúvida em relação à área para a qual eles vão prestar vestibular. Então, aquelas áreas tradicionais, né? Saúde,
exatas e humanas. Em geral, eles sabem logo isso de cara. Então, observe o seguinte: a sua vocação, ela é dada pela sua constituição. Você não pôde escolher de modo algum, né? Sua hereditariedade, sua carga genética, o ambiente social no qual você nasceu, a língua que você fala, etc. e tal. A sua vocação indica a você a direção que você deve seguir em função de todos esses elementos que estão aí e que você absolutamente não escolheu. Você tem, preste atenção, você tem um conjunto de características que você não escolheu e esses elementos, eles dizem a você em que direção você deve seguir. A vocação é um chamado? Sim. Quem é que chama você? Bem, quem chama você é a sua própria natureza. Ou se você for uma pessoa inclinada a temas espirituais, então quem chama você é Deus, que deu a você uma natureza X ou Y. Né? Então pense na vocação não como uma inclinação a uma atividade específica, mas como uma inclinação de ordem geral. Você é chamado ou convidado às artes, ou às ciências, ao mundo dos negócios, às atividades econômicas, ou à vida religiosa, etc. e tal. Então, isso é uma vocação, uma inclinação de ordem geral que é dada pela sua constituição. Para você descobrir a sua vocação, olhe para você mesmo, olhe para o conjunto das características que você possui, incluindo tudo aquilo que a gente conversou, e a partir disso você tira uma conclusão ainda de ordem geral. Sua vocação, ela está próxima, ela já está aí, já está dada, está com você. Existe um filósofo francês chamado Louis Lavelle que escreveu coisas belíssimas a respeito da vocação e do propósito. Vou ler um trecho aqui para você de uma obra chamada, se eu não me engano, A Consciência de Si. Diz assim o Lavelle: todos os homens têm gênio, se forem capazes de descobrir seu próprio gênio. Mas o difícil está aí. Quase sempre não fazemos outra coisa senão invejar outrem, imitá-lo e buscar ultrapassá-lo, em vez de explorar nosso próprio âmago. E não se pode esquecer que toda vez que somos fiéis a nós mesmos, sentimos um ardor lúcido que ultrapassa todos os outros prazeres, retira-lhes todo o sabor e daí por diante os torna inúteis. Agora você sabe o que é a vocação. Na vocação estão os elementos determinísticos. Você nasceu de certa forma, você tem determinadas características, você tem determinada constituição física, psicológica, etc. E, portanto, você está convidado a seguir um certo caminho. O propósito é o componente de livre-arbítrio ou de liberdade a que nós todos temos acesso. Então, o que é o propósito? Veja, o propósito é uma livre escolha. O propósito é um ideal, mas ele é um ideal de natureza prática. Então, supondo que você ou qualquer outra pessoa perceba-se vocacionado às artes ou à música, você pode escolher como propósito simplesmente compor a sua música e colocá-la no mundo. Você escolhe isso livremente, porque o indivíduo que está vocacionado à música poderia escolher um propósito diferente. Ele poderia escolher, por exemplo, ensinar música, ou escrever sobre música, ou fazer qualquer outra coisa. Então, o propósito ele é um ideal prático e ele é o meio através do qual você decide realizar a sua vocação. Então, no final das contas, quem busca por um propósito está procurando responder a seguinte pergunta: o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer dentro desse campo imenso que eu descobri ser a minha vocação? Então, isso é o propósito. Veja, o propósito ele é mais específico do que a vocação, mas ele ainda não é algo totalmente determinado, específico, especializado. Essa especialização é aquilo que eu chamo de obra. Eu quero falar com você sobre esse conceito agora, que é algo que eu vi pouca gente falar até o momento, que eu acho que ajuda muito ao sujeito chegar a uma conclusão a respeito dessa questão do que fazer com a própria vida. Você tem a vocação determinada, não escolhida, mas aceita. Você tem um propósito, que é aquilo que você decide fazer dentro do amplo campo da sua vocação. E por fim, você tem a noção de obra. E o que é a obra? A obra é algo que você decide fazer para realizar o seu propósito. Então, se você pensa, por exemplo, no músico que deseja colocar a sua música no mundo, ele pode fazer isso de múltiplas formas. Ser um artista solo, ou de montar uma banda. Então, pense lá no Steve Harris, do Iron Maiden, né? Então, um belo dia, ele decidiu montar uma banda de heavy metal, fazer daquela banda a sua obra.
Mas observe que há caminhos completamente diferentes. Então, quem já assistiu ali o filme maravilhoso Interestelar, né, do Christopher Nolan, que tem uma trilha sonora incrível e que foi composta pelo Hans Zimmer. Você vê que o propósito do Hans Zimmer, né, é o propósito de colocar a sua música no mundo, assim como é o do Steve Harris. Mas o Hans Zimmer optou por um caminho completamente diferente. Ele optou por colocar a sua música a serviço da arte cinematográfica. Os dois indivíduos têm exatamente o mesmo propósito, mas escolheram obras diferentes como o veículo para a realização desse propósito. Veja a coisa como três passos diferentes. De um lado, você tem a sua vocação, que já está dada de antemão, por assim dizer. Depois você escolhe o propósito, que é uma espécie de afunilamento da sua vocação. Dentro do campo da sua vocação, você tem um conjunto de opções ali. Você escolhe como propósito fazer uma dessas coisas. E por último, você escolhe realizar uma obra. A obra é uma realização de ordem prática. Pense na obra de um artista, né? Gravar discos, escrever livros, produzir tratados científicos. Obra é algo que você faz. Quando as pessoas estão em busca de um propósito, elas querem chegar diretamente à obra. Se você fizer todo o itinerário, fizer uma investigação sincera daquilo que você está convidado ou chamado a fazer pela sua vocação, se você olha para o campo dessa vocação e cuidadosamente avalia as possibilidades e chega a escolher livremente o seu propósito, vai ficar muito mais fácil você definir a obra que você deseja realizar. A noção de obra, ela é absolutamente fundamental. Ela ajuda um bocado nessa busca por um propósito, nessa definição do que fazer com a sua vida. Se você está gostando desse conteúdo, eu convido você a ir aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e visitar lá o valongueiro.com e cadastrar o seu e-mail para que eu possa mandar para você todos os novos vídeos, artigos e livros que eu escrever a respeito de temas como propósito e de outros temas aí. Agora eu quero colocar uma coisa aqui para você que pode ajudar muito. Como é que nasce um propósito ou uma obra? Que pistas ou sinais você tem que podem ajudar você a chegar a uma conclusão a respeito de como você deve usar a sua vida e como você deve preencher a sua vocação? Existe um filósofo francês que disse que o propósito é um ideal da infância realizado na vida adulta. Você olha para a sua vida pregressa, sobretudo para a infância, e eu diria até mais para a adolescência. Em geral, o seu propósito está muito atrelado àquilo que você quis fazer no passado e que muitas vezes você abandonou ao longo do caminho e que agora, escolhendo um propósito, você tem a possibilidade de retomar. Outra coisa que eu acho que é muito importante dizer é o seguinte: um propósito não precisa de modo algum se identificar com a sua atividade profissional. Você pode perfeitamente ter um emprego que paga as suas contas e perseguir um propósito nas 2 horas que você tem ao final do dia, de um dia de trabalho. Ou acordar mais cedo pela manhã e dedicar 1 hora à sua obra. Isso é extremamente importante. E o fato das pessoas acreditarem que uma obra ou um propósito precisa estar necessariamente ou precisa ser sua fonte de renda, isso não é necessário, embora, bem, seja desejável num certo número de casos. Então, olhe para o seu passado, olhe para as coisas que você gostava anteriormente, na sua infância, na sua adolescência. Muitas dessas coisas foram abandonadas completamente e você vai ter ali pistas muito claras daquilo que é o seu propósito e da obra que você pode realizar daqui para frente. Então, o nosso propósito ou a nossa obra, ele geralmente é um pensamento que sobreviveu ao teste do tempo. É algo que você pensou lá atrás, que talvez você tenha esquecido, que talvez esteja adormecido, mas que, vez ou outra, ainda surge. O fato é que essa ideia importante ainda permanece dentro de você e, vez ou outra, chama a sua atenção. Não perderam seu poder de atratividade. Em geral, você pode resgatá-los, modificá-los e adaptá-los às suas condições de vida atual. Mas não negligencie aquilo que já, por assim dizer, sobreviveu ao teste do tempo, que apesar de tudo, de todas as mudanças que você sofreu como pessoa em várias outras áreas, ainda permanece atrativo e sedutor. Muito bem, então o que é que a gente aprendeu aqui? Aprendeu sobre qual o maior desafio e o maior erro ao mesmo tempo, aquelas pessoas que buscam encontrar um propósito. Falamos da dúvida, da necessidade de você suportar um certo estado
de dúvida, sobretudo quando você escolhe ou descobre seu propósito num primeiro momento. A gente fez a distinção entre vocação e propósito, explicamos cuidadosamente o que é a vocação, que é o componente determinístico do seu propósito, e o propósito, que é o componente de liberdade ou de livre-arbítrio, e introduzimos aqui a noção de obra, que é a resposta que você dá, a resposta efetiva que você dá ao propósito que você escolheu ou descobriu. Você quer mais informações sobre como encontrar o seu propósito de vida? Não esqueça aí de assinar o canal, dar o like no vídeo e deixar comentários aqui embaixo, porque eu vou responder todo mundo. Aproveite que o canal é pequeno ainda e eu tenho condições de responder todo mundo, tá? Um grande abraço e até a próxima.